Olá, amigos e amigas corretoras de seguros. Eu sou Brisa Correia e estou aqui no mais um Sim Pode Ouvir. Hoje para trazer aí mais uma parceria e uma novidade especial para vocês, corretores de seguros associados ao Sincor São Paulo. Então fique até o final, que a gente tem muitas atualizações, muitas soluções e principalmente algumas novidades aí do Conec. Então fique até o final para saber aí de todas essas novidades. Lembrando que é sempre importante a sua participação, a sua interação. Então curta, comenta, compartilhe este episódio com seus amigos corretores, com seus colaboradores, para todo mundo estar aí antenado nas mudanças do mercado, tá? Bom, e hoje eu estou recebendo aqui o Carlos Henrique Silva, ele que é CEO Latam e co-founder da Globality. Carlos, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Sincor e ao Sim Pode Ouvir. Obrigado, Brisa. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Mando um forte abraço a todos os corretores aqui que estão nos ouvindo, que vão poder assistir a este desafio, né, a ser enfrentado e como nós vamos trazer uma solução muito importante para vocês. Então, um prazer muito grande estar aqui nessa parceria com o Sincor São Paulo e tenho certeza que todos poderão tirar muito benefício do que será falado aqui hoje. Não, isso é muito importante porque o Sincor São Paulo está aí para trazer solução para o corretor e nada melhor do que empresas parceiras para trazer tudo que o corretor precisa saber. Mas antes de tudo, né, a gente tem uma pauta aqui bem afinada, a gente estava até trocando umas figurinhas antes, mas eu quero saber um pouco assim da Globality. O que é a Globality? O que ela faz? Qual que é a importância dela aqui para os nossos corretores? Isso, a Globality é uma empresa voltada para a área de tecnologia, para soluções tecnológicas. Então, nós ficamos muito focados em problemas para que nós possamos, então, prover grandes soluções. Aquela solução que ela talvez seja a melhor solução e a solução mais, não necessariamente mais em conta, né? E também não tão mais cara, mas a que de fato caiba naquela solução para aquela determinada empresa. A Globality é uma empresa que ela foi fundada por engenheiros de software, né? Eu sou um dos fundadores. Nós hoje somos uma empresa muito forte na área de arquitetura de sistemas e desenvolvimento, assim como integração de sistemas. Nós temos uma representatividade muito grande hoje no mercado e nós vimos um problema que talvez isso afete muito fortemente os nossos corretores, bem como as seguradoras e as grandes empresas. E mais do que isso, Brisa, a maior parte das pessoas, das grandes empresas que nós temos abordado, eles não têm, né, noção do que de fato é ou são os desafios que eles vão enfrentar. Tá. E aí essas soluções serão disponibilizadas, as empresas corretoras podem contratar, eles também podem comercializar, como que funciona? Sim, então assim, como funciona, né? A Globality ela provê hoje uma série de mecanismos, né, com inteligência artificial, para que esses mecanismos possam fazer uma varredura grande em cima de todo o ambiente, de todo o parque tecnológico daquela empresa e identificar os touch points. Que touch points são esses? Os que, de fato, nós vamos precisar fazer algumas alterações significativas por conta de alguns normativos do governo, que nós vamos ter que nos adequar, né? Então, dado este cenário, a Globality montou uma série um arcabouço de mecanismos que vão nos ajudar a acelerar esse processo de implementação para que nós possamos, então, atingir a data que está prevista para julho de 2026. E aí, uma dessas ações, né, que você comenta aqui dessa solução é em relação à mudança do CNPJ alfanumérico, né, que a Receita Federal, para quem não sabe, publicou uma normativa. E aí, como você falou, a alteração, né, desses dados alfanuméricos do CNPJ está previsto para julho de 2026. E aí é importante essa demanda para o corretor de seguros se atualizar e entender o que vai acontecer, qual que é a importância disso. E a Globality está aqui para ajudar nessa solução, certo, Carlos? Exatamente. Então explica para a gente, né, o que é essa mudança do CNPJ alfanumérico. Bom, quando nós ouvimos falar em CNPJ alfanumérico, de fato é uma coisa simples, né? Bom, vai deixar de ser numérico, vai passar a ser alfanumérico. Então você imagina que isso, de fato, vai ser uma coisa assim que talvez você consiga fazer muito rápido, né? Mas quando você começa a pensar que você tem
assim, um ecossistema muito grande de sistemas, né, dentro da sua empresa, com vários ambientes heterogêneos, você começa a perceber que você vai ter que fazer diversas alterações. E essas alterações, em algumas empresas, ela está sendo comparada até mesmo ao bug do milênio. Por quê? Porque apesar de ser algo muito simples, ainda assim requer um esforço muito grande. E você vai afetar diversos pontos dos sistemas que você tem dentro de casa hoje. Porque você vai precisar fazer com que a parte antiga, que eram os CNPJs, que eram de fato numéricos, eles continuem existindo e os novos também passem a coexistir, né? Então, isso de fato será um desafio. E aí todo mundo vai ter que fazer essa alteração de CNPJ. Todos terão que fazer essa alteração do CNPJ. Porque uma coisa é quando você tem uma base de sistemas, né, dentro do seu sistema de clientes. Então, você já tem aquela base de clientes. Você já trabalha com aqueles clientes que já possuem aquele CNPJ. Mas um cliente novo que chegar, né, dentro daquela base, mas porém com um CNPJ alfanumérico, se os seus sistemas não estiverem preparados para recebê-lo, ele não será o seu cliente. Entendi. Logo, você deixará de fazer negócio. E tenho certeza que essa não é a ideia de nenhum dos corretores, assim como de nenhuma seguradora, assim como de nenhuma empresa. Assim como não deixar de fazer novos negócios, né, o que não é de fato importante para o corretor de seguros, qual que é o que é relevante dessa mudança para o setor? Essa mudança ela vai permitir que você tenha mais empresas sendo criadas, né? Essa mudança ela vai permitir que você consiga agora ter, assim como você teve a mudança ali de placas de carro, assim como você teve a mudança ali do tamanho da data, né, no bug do milênio, ali, né, do ano do bug do milênio, ele vai permitir que você consiga ter um range muito maior de CNPJs para serem trabalhados no Brasil. O que o governo vai permitir que outras pessoas consigam empreender de uma forma muito melhor, né? Então, aquelas pessoas que querem empreender, elas não serão impactadas porque o número de CNPJ ele ficou escasso, né? Então, eles poderão empreender. Mas imagina o seguinte cenário, você quer empreender, você agora você quer comprar uma frota de carros, você montou uma locadora e você quer comprar uma frota de carros. E agora você quer fazer um seguro daquela frota de carros. Seu CNPJ agora ele é alfanumérico. Qual é a seguradora que vai te atender? Como o seu corretor, como aquela corretora, ela vai te atender, se ela não está preparada para isso. Logo, o cliente ele não consegue ter o seguro da sua frota, o corretor ele não consegue vender aquele seguro e a seguradora não consegue absorver dentro da sua base, né, aquela frota de carro que seria segurada. Então, isso afeta todos os setores. Isso afeta de forma significativa todo o ecossistema de seguros, né, dentro do arcabouço, né, do arcabouço de seguros como um todo. Uhum. Né? Aqui nós demos um exemplo de uma locadora de carros, né? Mas poderia ser qualquer outro cenário também. Sim, e a gente falou aqui da normativa, então as empresas elas já podem começar a fazer essas alterações no CNPJ, certo? Sim, já podem começar a fazer essas alterações no CNPJ. Né? E como funcionam essas alterações no CNPJ? Geralmente as empresas elas falam, os sistemas eles conversam baseado em alguma coisa, em algum dado relevante. O que é um dado relevante? Um dado relevante é aquele dado que identifica uma pessoa, ou uma pessoa física, ou uma pessoa jurídica. Se nós estivermos falando aqui de pessoa física, nós estaremos falando de CPF. Certo. Se nós estivermos falando de pessoa jurídica, vamos falar de CNPJ. Então, se você tem qualquer alteração em cima dessa informação, eu tenho que me preparar para ela. Caso contrário, eu deixarei de absorver aquela pessoa, seja ela jurídica ou física. Neste momento, nós estamos falando da pessoa jurídica. Certo. E aí, quais serão os principais impactos? Isso a gente está falando assim mais para um cenário para o corretor. E para as corretoras de seguros, né? E quais são os principais impactos nas seguradoras? Vamos pensar que sim, ó. Vamos pegar um modelo. Vamos pensar que toda seguradora hoje, ela responde a algum órgão regulador. Esse órgão regulador, digamos que ele tenha se preparado para receber agora um CNPJ, né, uma pessoa jurídica. E você, quando você vai passar essa informação para frente,
né, que você quer, de fato, passar para este órgão regulador todos os seguros que você fez, né, todas as informações que você já está acostumado a passar, mas você não consegue mandar mais para aquele órgão regulador os novos CNPJs. Isso para você já seria um problema. Por quê? Porque se você der um jeitinho de colocar isso dentro da sua base, passar para frente já seria um grande problema. Porque talvez você não esteja preparado para passar da forma como eles esperam receber de fato, né? Então, comunicar, imagina que nós temos uma forma de comunicação aqui. Uhum. Então, você é o órgão regulador e eu sou a seguradora. Nós estamos falando aqui, digamos que o nosso contrato é falar em português. Não adianta eu falar em português com você e você falar em mandarim, né? Por quê? Porque aqui existe um contrato que nós estabelecemos que nós vamos falar neste formato. Então, se a seguradora não se prepara hoje para estabelecer essa comunicação de uma forma coesa, segura e de uma forma em que, de fato, o órgão regulador está preparado para receber, ela também começa a tomar, pode ser que tome algumas multas, deixe de enviar algumas informações relevantes para o negócio dela e ela acabe sendo afetada com isso. E aí, Carlos, me chamou a atenção aqui dessa questão que você falou de multa e tal. Nosso órgão regulador das seguradoras é a SUSEP. No caso, quem poderá tem um órgão regulador nesse caso dessa normativa relacionada a essa alteração de CNPJ, ou o órgão regulador das seguradoras, no caso a SUSEP, que vai tomar conta desta ação, em casos das seguradoras não estar adequada? Não, então, esse normativo do governo, ele saiu há mais de um ano atrás. Nós até fizemos uma reunião muito interessante com as principais seguradoras do Brasil. Legal. Em parceria com a SUSEP, né, para que as seguradoras pudessem se antecipar, né, se precaver ao que estava por vir, né? Mas, de fato, a responsabilidade de fazer essas alterações é de cada uma das empresas, né? Por quê? Porque nós sabemos que, de fato, ocorrerá uma mudança. Então, se essa mudança vai ocorrer, a SUSEP ela não tem a prerrogativa e nem mesmo o entendimento de quais são os sistemas ou quais são os ecossistemas que as seguradoras possuem, né? Então, as seguradoras, elas sim podem dizer, eu tenho tantos sistemas, esses serão os sistemas afetados, então eu preciso alterar para fazer essa comunicação com a SUSEP ou com um parceiro, ou com quem quer que seja, né? Então, a SUSEP, ela de fato, ela fez um trabalho, né, junto conosco, de avisar, há mais de um ano atrás, a todas as seguradoras. E acredito que grande parte já estejam fazendo lá as suas mudanças necessárias. Bom, então esse primeiro passo aí com a SUSEP já foi dado, né, pelo que você está me contando aqui. Então você já vê que o mercado ele está preparado para essa mudança? Qual que é a sua visão em relação a isso? Olha, Brisa, eu posso lhe dizer que não. Não? Não. Isso é muito sério, então. Isso é muito sério. Muitas empresas que nós temos conversado, empresas de grande porte, médio porte, eles sequer sabem de fato que existe esse normativo. Né? E isso é um problema muito sério, porque uma coisa é você preparar o seu orçamento, você prever um crescimento, mas você ter algo que vai lhe impedir de crescer, né, um pouco mais à frente. E como isso pode mudar na rotina dos corretores, já que a sua visão é que o mercado ainda não está preparado, o corretor aí tem, as seguradoras, todo o mercado tem aí uma previsão ainda de um ano, né, para se adequar a essa normativa. O que isso vai mudar na rotina dos corretores? Então, na rotina dos corretores, o que muda? Por exemplo, ele vai fazer uma cotação. Dado aquele motor de cotação, onde ele sai com o melhor valor, digamos que ele cotou isso, que ele fez uma cotação em 5 empresas. Ao fazer a cotação em 5 empresas, ele chegou ao melhor valor para o cliente dele. Ele quer levar o melhor para o cliente dele, como sempre, né? Certo. Mas e esse melhor valor daquela seguradora, ela está preparada para receber esse cliente? Se ela não estiver preparada, aquele valor que ele passou logo deixará de ser exequível. Ele vai ter que procurar uma nova seguradora, uma que esteja preparada para receber um cliente cujo CNPJ agora seja alfanumérico. Então todo mundo ele perde
acaba perdendo o orçamento, essa cotação, se a seguradora não tiver já a adequada normativa. Exatamente. E aí, Carlos, nesse momento, o que que as corretoras elas vão precisar? É aí que entra a Globality? Sim. Então, as corretoras, elas fazem uma comunicação, estabelecem uma comunicação muito grande com as seguradoras, né? E essa comunicação, elas ocorrem de diversas formas. Elas possuem sistemas próprios, elas conversam com as seguradoras via APIs, né? Então, onde a Globality entra aí? Ela entra fazendo um discovery, juntamente com uma parceira nossa, que é a Axway, que é uma empresa muito forte mundialmente, que tem mais de 11 mil clientes, que nos ajuda nesse processo como um todo para fazer esse discovery e entender qual a melhor estratégia para que nós consigamos fazer com que esta demanda caiba dentro do prazo já estabelecido, né? Então, quais são os pontos que de fato nós vamos precisar alterar? Quais são os pontos que eu vou conseguir, de repente, fazer uma transformação? Quais são os pontos que eu, de fato, me integro com sistemas externos, ou com alguns parceiros, ou com os corretores, que eu vou precisar fazer essas alterações? E aí a gente pensa assim, alguns sistemas, eles fazem validação ali do dígito verificador de um CNPJ numérico, né? A mesma coisa vai correr para o alfanumérico. Mas essa validação ela é completamente distribuída em vários sistemas. Uhum. Quando nós chegamos com esse nosso parceiro, que é a Axway, né, nós montamos ali um mecanismo bem inteligente, onde você consegue concentrar toda a validação num único local. Então, se tiver uma próxima alteração do CNPJ, o que vai acontecer? Eu só mexo num único local. Eu não afeto mais a todos os sistemas da empresa, né? Eu não afeto mais a empresa de uma forma que ela tenha que levar meses para se colocar dentro deste novo cenário, de um cenário novo que venha a surgir, né? Então, a gente consegue fazer uma coisa de uma forma bem inteligente para que a gente consiga encaixar e acelerar esse processo, porque é um processo que precisa acontecer. Uma coisa é quando você tem a opção de se manter como está. A outra coisa é quando você precisa fazer e não tem outro jeito. E, nesse caso, há necessidade de fazer. Então, qual é a melhor forma de fazer? A Globality, através desses mecanismos com inteligência artificial, com esses mecanismos da Axway que nos ajuda a fazer discoveries em APIs, em forma de comunicação com outras empresas, né? A gente consegue estabelecer e montar um relatório com tudo aquilo que precisa ser alterado e qual a melhor estratégia que nós vamos montar para fazer essas alterações. Tá. E quais os desafios técnicos, né? Quais são os principais desafios técnicos que você enxerga aí nesse momento? Olha, nós já estamos há mais de um ano nesse processo, os desafios não são pequenos, né? Apesar de ser uma alteração muito simples, então é mais ou menos assim, ó, vamos trocar a cor da parede. Vou comprar uma tinta nova, né? Uhum. Se tá azul, eu vou pintar de branco. Você entra Se no tá site branco, da eu vou Receita botar de Federal. azul. Parece ser uma coisa de fato muito simples, Aparentemente parece. né? Mas aí quando você começa a entrar nos sistemas, você encontra cenários assim, ó. Bom, aquele sistema que entrou lá na produção, ele tinha uma data para entrar e não poderia jamais falhar com aquela data. Então, um determinado campo que de fato coubesse 14 posições que hoje tem o CNPJ, né? Mesmo que ele não se chamasse CNPJ, eu vou fazer o seguinte, vou passar a utilizar esse campo aqui, ao invés de alterar o modelo de dados, ao invés de fazer todas as alterações necessárias que vai me demandar um tempo muito grande, eu vou usar esse campinho aqui para guardar o CNPJ. E como é que você descobre que de fato ele guardou naquele campinho ali um CNPJ? CNPJ nós estamos falando hoje, mas antes era CGC. Então, assim, a varredura que nós temos que fazer em todo o sistema, né, uma varredura muito grande. Identificar esses pontos de possíveis falhas é algo desafiador. Por quê? Porque nós temos, às vezes, que pegar todo o processo de negócio, desde onde nasce o dado até onde ele é entregue e com quem ele fala. Um determinado dado daquele tamanho, que é só número. E aí, quando você coloca a letra, por exemplo, ele pode ser que ele disposicione. E aí você não quer mandar um formulário para o seu cliente, alguma coisa assim, que disposicionado, né? Você quer uma coisa coesa, uma coisa
com qualidade mandar para o seu cliente, né? Então, todo esse cenário é afetado, desde a base de dados, ou seja, desde onde nasce a informação, e por todo o percurso que aquela informação faz até chegar ao cliente ou até chegar mesmo a um órgão regulador. Então, me corrija se eu estiver enganada. O sistema, a Globality, ela faz essa varredura no sistema de uma corretora para ver qual o sistema que ela usa e como que ela vai implantar o novo CNPJ alfanumérico e quais, em todos os processos em que ela precisa preencher um campo de CNPJ, é isso? Isso, na realidade, assim, nós podemos dividir isso em 3 partes, onde nós vamos fazer um discovery para descobrir o que precisa ser alterado. A parte estratégica, que é qual é a melhor forma de fazer essa alteração. E a alteração de fato. Então, isso é o que nós ajudamos o cliente. Em alguns cenários, pode ser que o cliente decida fazer dentro de casa, com a equipe dele, com quem já esteja acostumado a mexer naquele sistema de fato. Em outros cenários, a Globality pode ser a provedora desse serviço para ele. Sim. Em outros cenários, pode ser que ele queira que a Globality faça apenas a curadoria técnica, né, desse programa, que quando o CNPJ, ele não vai afetar a um sistema, ele vai afetar todos os sistemas da empresa. Então, não é tratar um sistema, vou tratar um programa, são todos os sistemas daquela empresa. E nós montamos ali uma curadoria técnica baseada neste relatório para saber se está sendo feito da melhor forma possível para que a gente consiga atingir aquele prazo devido. E aí, Carlos, tira mais uma dúvida, talvez possa ser também curiosidade. Curiosidade dos corretores, quando uma corretora de seguros, né? Você falou da questão de cada um estar adequado ali a essa normativa. Mas quando uma corretora de seguros fizer essa alteração, as seguradoras que ela trabalha, com que ela já trabalha, ela recebe uma notificação, ele precisa notificar os clientes, os segurados, precisa notificar a seguradora parceira ou não? Isso é automático? Então, na realidade, todas as seguradoras, elas já devem estar preparadas para receber esse novo CNPJ. Sim. Então, se uma corretora ela já conseguiu se adequar, nós temos que partir do pressuposto que a seguradora para a qual ela vai mandar aquela informação, ela também já estará adequada para receber essa nova informação. Mas a corretora precisa informar a seguradora ou o sistema é um sistema automático? Não, ela vai ter que estabelecer uma comunicação. Por quê? Certo. Porque imagina o seguinte, sentei aqui nesse podcast aqui para nós conversarmos agora. Eu falo, Brisa, nós vamos conversar em quê? Em inglês? Em português? Em alemão? Né? Então eu tenho que saber como é que é. Ou seja, o corretor, eu sei que eu vou chegar aqui e vou falar inglês. Certo. Então eu tenho que combinar contigo, vai ser em inglês, tá? Você está preparada? Não. Vamos falar em português então? Não, então tudo bem, agora é em português. Então esta comunicação entre corretora e seguradora, de fato, ela tem que ocorrer. Porque a seguradora, às vezes, ela disponibiliza serviços para que a corretora converse com ela. Se esse serviço não estiver preparado ainda, a corretora vai ter um problema. Não adianta só a corretora que está adequada, mas a seguradora não está adequada. Então, esse contrato, essa forma de comunicação, ela tem que ser fluida, coesa, e tem que ser estabelecida entre ambas as partes. Sim. E antes de eu continuar aqui, eu estava pensando, claro, né, toda essa questão de CNPJs, normativas, isso de alguma forma já está linkado com a LGPD? O que isso influencia para o corretor? Ele precisa mudar alguma norma de privacidade quanto à LGPD? Não, na realidade, não. Na realidade, assim, hoje, como ele já trabalha dentro da LGPD, né, com o CNPJ numérico, esse critério em si, ele não será modificado para esse novo CNPJ, né? Ele não terá nenhum tipo de alteração. Certo. Ele vai continuar trabalhando da mesma forma que ele trabalha, e a ideia aqui é justamente fazer com que ele não perca negócio, né? Exatamente. E aí o CNPJ alfanumérico, ele vai mudar de nomenclatura ou vai continuar CNPJ? Você sabe dizer? Não, continua sendo CNPJ. Né? Sim. Menos mal, né? Já mudou uma vez, né? Já deixou de ser CGC, passou a ser CNPJ. Você tinha comentado isso, eu fiquei com essa questão na cabeça, se também mudaria, Sim. teria essa mudança. E Carlos,
todos esses desafios aí, né, que o corretor, as seguradoras, o mercado tem pela frente, né? Aí a gente conheceu a Globality. Conta pra gente, assim, como é que surgiu essa parceria e o que já foi feito? Olha, essa parceria aqui, ela surgiu, né, junto ao diretor de tecnologia aqui da Syncor São Paulo, né, Adriano, que tem nos apoiado bastante nesse processo como um todo, né, para que nós possamos, assim, estar ajudando aos corretores, ao invés de levar apenas problemas, né, o Syncor São Paulo está preocupado em levar soluções. Isso é algo muito, muito bom, né? Que é de você, de fato, ajudar o corretor a olhar à frente, naquilo que de fato vai afetá-lo, que talvez ele não consiga atingir uma determinada meta, talvez isso afete as finanças dele, aquilo que ele planejou para o próximo ano, né? Então, essa parceria surgiu justamente para que nós pudéssemos, então, ajudar o corretor, bem como seguradoras, a se falarem, né, a se comunicarem, e para que esse problema eles possam, de fato, se precaver e estarem aderentes, né, a este novo formato no prazo previsto. E na prática, né, falando aqui da fluidez da parceria, como que a Globality vai atuar junto ao Syncor? Então, hoje nós temos um evento, né, que vai ocorrer, que é o Conec. O Conec. E nós vamos estar junto com a Syncor, né, ali no Conec, para estar atendendo aos corretores, às seguradoras, para que nós possamos, então, entender, né, logo depois, né, junto a esses entes, quais são os cenários, as dificuldades, os desafios característicos de cada uma dessas empresas, né, para que eles possam estarem preparados para essa nova virada, né? Sim, já que a gente já entrou no tema Conec, o Conec, bem assim como você sabe, o tema é para falar de tecnologia e inovação, sinergia digital, e nada melhor do que ter a Globality lá com a gente no Conec e mostrar isso para o corretor. Então, o corretor que estiver no Conec, ele pode chegar lá já e tirar todas essas dúvidas com vocês, né? Tem mais alguma ação, alguma ação específica que vocês estão preparando para receber o corretor lá no Conec? Sim, nós vamos ter tanto o nosso parceiro, né, que é a própria Axway, que nos ajuda nessa parte de discovery com um time comercial bem forte ali, né, como o time comercial da Globality para estar ajudando a cada uma das empresas a entenderem os seus cenários, né, e está agendando posteriormente uma visita para que nós possamos então fazer uma imersão e fazer ali uma inception em cada um dos sistemas daquela empresa, para que nós possamos entender qual é a melhor forma de fazer esta atuação. Legal. Bom que o Conec já vai trazer aí mais essa oportunidade para os corretores de conhecer vocês, de conhecer o que a Globality pode ajudar o corretor nesse momento aí de mudança com essa normativa. E, Carlos, falando aqui de um modo geral, de questão de precaução da mudança, quais são as empresas que podem se beneficiar com isso? Bom, se nós formos falar de empresas, eu vou falar para você que todas, né? No mundo dos seguros. Então, eu diria que em todas as verticais possíveis, né? Sim. Imagina o seguinte, ó, aqui vem um cenário. Você, uma fabricante de automóveis, ela não vende um automóvel para uma pessoa física. Ela vende para uma pessoa jurídica. Certo. Então, essa fabricante, ela fez lá 1.000 carros. Imagina agora que você tenha montado uma concessionária e você agora precisa de comprar 700 carros. Mas esta empresa, esta indústria não está preparada ainda para receber o seu novo CNPJ. Brisa, lamento. Você vai ficar sem seu carro, sem os seus carros. Entendeu como isso afeta a todo ambiente empresarial? É muito importante. Então, é um passo rápido que as empresas precisam dar. E falando em passo, tem um prazo, um tempo que leva para a empresa se adequar a essa normativa?
Sim, até julho do ano que vem. Não, quanto tempo dura essa transição, essa mudança? Até a Globality avaliar os sistemas, fazer essa consultoria e ajudar na mudança. Isso vai variar muito, né? Seria uma elucubração falar, dar um prazo para você aqui. Uma estimativa. Uma estimativa, assim, eu preciso fazer de fato uma inception, porque existem empresas que possuem 200 sistemas. Existem empresas que têm sistemas como RPs de mercado, que eles mesmos vão só aplicar um novo patch, né, e vão se adequar àquela situação ali como um todo, né? Mas quando você tem diversos cenários, a empresa já existe há muito tempo, então elas têm o que nós chamamos de sistemas legados. Então, esses diversos sistemas legados, eles também precisam ser alterados. Então, qual é o prazo? O prazo é o prazo que essa Inception vai dizer no final. Quantos touch points nós encontramos nesse processo como um todo dentro daquela empresa específica? Por isso que quando nós falamos assim, falta só um ano. Um ano, na teoria, seria uma coisa razoável, né? Sim. Mas depende da quantidade de sistemas que você tem, desde o seu legado até os sistemas novos e a forma como você vai interagir hoje com os seus clientes, com os seus órgãos reguladores, né? Então, tudo depende, né? Depende dessa Inception. Mas, geralmente, se eu fosse colocar uma estimativa aqui, demora em algumas empresas de pequeno a médio porte, 1 mês, uma empresa de grande porte até 3 meses, para que nós possamos fazer essa Inception. É uma coisa certa? Não, é apenas uma estimativa. Certo. Então fica aí o destaque, né, para os corretores, para as empresas se anteciparem o quanto antes, e não deixar para o último momento. Tem um ano, deixa lá para janeiro que eu vou ver isso. É sempre bom se antecipar aí para não fugir da norma. E aí, falando um pouco desse legado que você trouxe, isso é uma das soluções que a Globality tem específico para ajustar esses sistemas? Sim, sim. Esses modelos que nós criamos, vários modelos com inteligência artificial, vai permitir que você consiga hoje fazer um discovery em sistemas legados que possuem linguagens bem antigas, de 30, 40 anos atrás, né? E que, de fato, você vai conseguir ter ali um relatório bem assertivo do que você vai, de fato, precisar alterar, né? E mais do que isso, nesse processo como um todo, nós estamos colocando, né, o caminho, o desenho de por onde passa aquele determinado dado. Ou seja, nós estamos mapeando todo o processo de negócio daquela informação até que ela, de fato, seja consumida ou exibida lá no seu final, desde a origem até o seu destino. Certo. E você tem falado, trouxe um termo aqui, o Discovery, você cita bastante isso nos termos. Só para a gente alinhar e deixar todo mundo situado nesse mundo, né? nesse cenário aqui da Globality, o que seria o Discovery? Discovery é quando você você faz uma imersão dentro do sistema para saber todos os pontos que precisam de fato ser alterados. Certo. Né? Então, se é um ou mais sistemas, você vai sair no final com um relatório daquilo que nós vamos alterar. E aí, a partir dali, você monta toda a estratégia necessária para que você consiga fazer aquelas alterações. E quando você tiver qualquer fronteira com uma outra empresa, com outro ente, é onde, de fato, nós vamos começar a estabelecer uma comunicação para saber quando é que ele vai estar pronto para me receber. Né? Porque não adianta eu estar pronto e ele não está pronto. Né? Sim. E qual que é o diferencial da Globality nesse cenário? É que nós começamos esse projeto já, né, bem no início. Né? Já tem mais de um ano, nós já fizemos em algumas empresas já estão prontas. Muitos desafios técnicos, né? O nosso time, eles tiveram a oportunidade de pegar, né? Talvez você olhe talvez as pessoas olhem para esse tema no nível muito macro, né? E quando você começa a descer nos problemas, performance, capacidade de resposta, tempo de resposta, tudo isso você começa a perder no negócio. Então, nós já passamos por todos esses problemas. Nós sabemos onde, de fato, alguns problemas que podem passar, né, desapercebido, e hoje já está dentro do nosso roadmap passar por eles ou olhar, né, ter aquele olhar clínico para saber se de fato aquilo ali vai afetar ou não ao nosso cliente.
Eu não sei se você pode deixar esse spoiler aqui para a gente, mas por mais que você tenha citado que o mercado não está preparado, precisa ainda de mais comunicação sobre essa normativa, e você já atendeu alguma corretora ou alguma seguradora que já está se adequando ao novo CNPJ alfanumérico? Já atendemos Legal. sim, né? Já atendemos sim. Nós estamos também fazendo uma iniciativa muito boa no Rio Grande do Sul, né? Uhum. E agora nós estamos vendo que nos maiores cenários ou nos principais eventos que nós participamos para falar deste tema, as grandes, médias e pequenas empresas, eles não têm de fato noção que é desta mudança, né? E o quanto isso de fato vai afetá-los. Sim. Bom, eu acho que o Conec vai ajudar aí o mercado, Bastante. né? Tanto para realmente, né? Para ajudar o corretor, ajudar as empresas e não ter essa trava aí de perder cliente, de perder vendas, né? E quais os aprendizados, Carlos, que você acha assim que o setor ele deve tirar de tudo isso, dessas mudanças? Bom, existe um parceiro nosso, né, que eu já mencionei aqui, eles possuem algumas ferramentas de integração, né? Uhum. São ferramentas parrudas, robustas, né? Quando você fala assim, ferramenta de integração, bom, em que cenário eu utilizaria uma ferramenta de integração? É que essa ferramenta de integração, muitas das vezes, ela permite que você faça... Imagina, vou dar aquele exemplo que nós demos no início. Eu vou falar em português, você vai falar em mandarim. Mas se aqui no meio tivesse um tradutor, a comunicação seria estabelecida, não seria? Sim. Exatamente isso que ela faz. Ela consegue estabelecer uma comunicação e você pode até mesmo fazer com que a transformação ocorra aqui no meio, ao invés de alterar diretamente o sistema. Então, a inteligência montada, baseada em uma ferramenta robusta como essa, vai nos ajuda às vezes a minimizar o prazo de entrega daquele projeto como um todo, né? Por isso que a estratégia de como fazer, de como alterar, né? E fazer com que caiba dentro daquele prazo previsto, é feito ali junto e é uma coisa muito robusta mesmo para que nós possamos então atingir aquele objetivo. Certo. E aí, dentro dessas ferramentas, né, disponíveis assim para avaliar essa estratégia, teve algum caso de alguma empresa que tinha, sei lá, vou dar um exemplo aqui, alguma ferramenta talvez não muito atual, muito usual, já teve algum entrave para a Globality conseguir conversar, fazer essa conversa, essa estratégia com as ferramentas de uma empresa? Sim. A inteligência de vocês consegue ler qualquer tipo de ferramenta, qualquer tipo de sistema? Então, sim, é possível, né? Nós já tivemos. E em que cenário isso se torna um dificultador? Uhum. Imagina que você tenha comprado um sistema de um fornecedor. Quem mexe naquele código do fornecedor, somente aquele fornecedor do sistema. Então, permitir que nós façamos um discovery dentro daquele sistema é uma coisa que geralmente não está no contrato. Certo. Né? Então, de fato, a gente vai precisar fazer uma comunicação com aquele fornecedor para que ele possa se adequar, para que os nossos testes integrados, no final, eles possam ocorrer da melhor forma possível, desde que ele esteja preparado e pronto para que nós possamos, então, fazer um teste integrado no final de todo o processo. Certo. Daí a importância, mais uma vez, de o corretor não deixar para a última hora, né? Porque se tiver esses entraves aí, sempre tem um prazo maior, né? Para fazer essas atualizações. E, Carlos, quais os próximos passos que você recomenda aí pro corretor, pro nosso mercado? Bom, eu recomendo que todos fiquem bem atentos, né, a esse cenário, que é um cenário bem latente hoje que nós temos. É um cenário que talvez não tenha sido previsto, mas ele precisa ser executado, né? E nós precisamos tornar essa demanda uma demanda crível, não a longo prazo, mas imediatamente. E nós, juntamente com o Sincor São Paulo, nos colocamos à disposição para ajudá-los naquilo que for necessário. Né? Nós vamos deixar um link, né, embaixo desse vídeo, né, com QR Code para que ele possa acessar e lá no próprio evento do Conec ele poderá nos procurar para que nós possamos então estar saneando todas as dúvidas necessárias e marcando para as próximas agendas para que nós possamos então fazer com que ele consiga estar preparado
no momento certo para essa mudança. Perfeito. Então, além do contato que a gente vai deixar aqui para o corretor já se antecipar, você, Carlos, vai estar lá no Conec? Sim, especialmente? como poderia perder? Maravilha. Então, jamais. É bom que os corretores já tenham uma prévia aqui te conhecendo e vão poder conhecer mais aí sobre essas soluções da Globality e poder também trocar uma ideia com você. Então, a gente vai deixar aqui o contato, caso o corretor já queira se antecipar, mas fica aqui o convite, né? Mais uma vez reforçando da importância dessa solução aí, dessa parceria com o Syncor e para o corretor ir lá conhecer vocês, a Globality, lá no stand de vocês no Conec. Carlos, eu acho que a gente já trouxe aqui muita informação bacana para o corretor, deixar ele alinhado aí da importância dessa normativa, para ele não perder nenhum cliente, não perder nenhuma venda, sempre estar se atualizando as ferramentas, as soluções aí que o mercado precisa, que o mercado traz, né, tanto para as seguradoras, para os corretores. E aí eu queria, então, aqui para a gente encerrar, né, se você deixa um recado aí para os corretores de seguros que estão nos acompanhando. Corretores, é um prazer, como eu falei desde o início, é muito grande estar falando com vocês. E essa iniciativa aqui do Syncor São Paulo, ela é muito benéfica, né? E é justamente para ajudar cada um de vocês a manter a rotina de trabalho de vocês. E o que nós pudermos fazer aqui em parceria, juntos, para que isso ocorra da melhor forma, sem que vocês sofram nenhum impacto, podem contar conosco. Estejam sabendo que nós estamos aqui para lutar por cada um de vocês, tá bom? Maravilha, muito obrigada, Carlos, aí pela oportunidade, por toda essa aula, né, que tivemos aqui. Fica aí um assunto muito importante para os corretores se atualizarem, se adequarem, e eu espero vê-lo no Conec, né, também vou estar lá, e espero também que todos os corretores que estejam nos ouvindo, nos assistindo, não deixe de falar com a Globality lá no Conec e nos canais, né, que a gente vai deixar aqui para vocês na descrição e o QR Code do vídeo. Então, Carlos, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e a todos que nos ouvem e nos assistem, até a próxima.